Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Meu nome é Guilherme Bica e eu falo hoje dos estúdios da TV Santa Maria, hoje substituindo meu colega Rafael Ferreira neste episódio número 24 do Horizonte Agrocast. E eu vou, de bate-pronto, cumprimentar meu amigo Pedro Rocha Marques. Como está, Pedro Rocha Marques? Como está, Guilherme? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Uma grande honra podermos estar entrando nesse 24º episódio do projeto que vem nos encantando. A gente vem recebendo retorno tanto via rede social como por contato físico. E a gente fica muito agradecido e estamos muito motivados com esse projeto. E tenho certeza que o episódio de hoje também será mais um episódio marcante. Vou cumprimentar também o nosso convidado especial de hoje, o médico veterinário Leonardo Canali Canelas, responsável pela abordagem do tema deste podcast, que é resultados e desafios da estação reprodutiva. Como vai, Leonardo? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Buenas, pessoal, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que essa iniciativa de esse canal de informação é fundamental e, sobretudo, por ser um canal de pessoas que fazem acontecer, né, que estão no dia a dia, e também os convidados que também fazem acontecer, que também estão no dia a dia. Eu acho que essa troca de experiências é o que o setor precisa, e todos olhando para um futuro de mais eficiência, de mais produção, para manter o nosso negócio cada vez mais motivador e sustentável em todos os sentidos. Com certeza, com certeza. Muito bem, então antes de trazer o tema, né, de começar efetivamente o episódio 24 do Horizonte Agrocast, eu quero falar aqui os nomes, né, dos parceiros do podcast, do Horizonte Agrocast e da Pecuária PRM, que são Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuárias, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. E quem acompanha o Horizonte Agrocast já sabe que o conhecimento é capaz de mudar tudo. E se você quer levar a gestão da sua fazenda para outro nível, fica aqui o convite. Vem aí o curso presencial de atualização em pecuária de corte da Pecuária PRM. O curso começa em agosto e será ministrado em Alegrete, com aulas quinzenais, somando mais de 45 horas de puro conteúdo aplicado. Se você quiser saber mais, é só correr para o site da Pecuária PRM em pecuariaprm.com.br. Bora crescer juntos no campo, meus amigos. É esse o recado, né, Pedro? Exato, estamos. Esse é um projeto que está completando 10 anos. O Leonardo, convidado de hoje, é o parceiro desde o início desse projeto, um dos professores.
e tenho certeza, o que assim nos surpreende do curso, né, que muitos dos alunos que já fizeram o curso querem fazer uma outra vez, né, porque é um curso que ele não determina, primeiro, ele não tem uma receita de bolo e, na verdade, são análises conjunturais e aprendizados que cada um dos professores vão tendo ao longo da sua trajetória e, por consequência, as suas aulas vão também sendo adaptadas e adicionadas, né? Então, nunca é raro ter alguma coisa repetida e, por consequência, quem vai acompanhando os cursos ao longo dos anos também vai crescendo e aumentando o seu conhecimento. Perfeito. Ou seja, o conteúdo do curso é sempre atualizado, né? Vai sempre atualizando constantemente, então, mesmo que uma pessoa já tenha feito, pode muito bem se inscrever de novo, porque com certeza vai adquirir aí novos conhecimentos. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem episódios toda quinta-feira, episódios inéditos, sempre no YouTube da Pecuária PRM, Spotify do Horizonte Agrocast, também no canal 19 da NET, ou seja, canal da TV Santa Maria para quem está aqui no coração do Rio Grande, e ainda em sistemas de IPTV. E além disso, claro, não esqueçam aí de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok para ficar por dentro dos novos conteúdos. Resultados e desafios da estação reprodutiva. Antes de eu dar aqui o currículo do nosso convidado, Pedro, queria que tu traçasse aí o caminho da nossa conversa e falasse um pouquinho também sobre o nosso convidado, o Leonardo. Beleza. Por que falar desse tema, né? E por que o Leonardo estar falando também sobre isso? O tema na verdade, o objetivo desse episódio é a gente abordar como foram os resultados na estação reprodutiva 2024-25, ou seja, a última estação reprodutiva mais recente que tivemos dentro do estado do Rio Grande do Sul. E, junto com isso, o Leonardo, em função da sua grande bagagem, seja na parte acadêmica e de estudos, né, conforme depois vamos poder confirmar pelo currículo dele, também pela experiência prática, experiência a campo, rodando bastante em diferentes realidades, diferentes regiões e países, e aí vai ser uma troca de experiências, né, sobre um tema que sempre depois que termina a estação reprodutiva, nós como técnicos buscamos entender alguns resultados e com o passar do tempo, estações, pós-estações, vamos criando algumas convicções e também novos aprendizados. Em virtude disso, é que a gente vai conversar sobre esse tema. Antes disso, acho que vai dar uma falada no currículo do Leonardo, né, Guilherme? Isso mesmo, vamos fazer então o pessoal entender em casa o currículo, né, conhecer um pouco melhor o nosso convidado. Leonardo Canali Canelas possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Luterana do Brasil, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em zootecnia, produção animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua nas áreas de manejo e gerenciamento de tecnologias em sistemas de produção de bovinos de corte. Durante a graduação, realizou estágio no Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. Olha que o meu inglês não é lá essas coisas, mas eu acho que eu consegui passar o recado. E também em propriedades rurais do estado de Queensland, na Austrália. Depois tu vai perguntar, né, Pedro, como é que ele foi parar na Austrália? Eu espero. Se tu não perguntar, pergunto eu. Desde 2008 ele presta serviços de consultoria, assessoria e assistência veterinária em fazendas dedicadas à pecuária de corte e, além disso tudo, é sócio proprietário na Ganado Assessoria Agropecuária Ilimitada. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast, Leonardo Canali Canelas. E aí, Pedro, passa a bola para ti. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Algumas constatações. Primeiro, eu tenho que atualizar o meu currículo Lattes. Segundo, nem eu lembrava que eu tinha feito algumas coisas aí, mas eu fiz. Não tem nada, não tem nenhuma mentira aí. Bom, isso é o mais importante. É o mais importante.
E, bom, vamos para a conversa, tô à disposição de vocês para conversar aí sobre o nosso dia a dia, sobre os resultados da reprodução desse ano. Beleza, Léo, a gente... vai lá. É interessante, assim, a gente busca dentro do Horizonte Agrocast como uma característica de querer entender a trajetória da pessoa e do profissional, né, antes da gente entrar no tema específico. Então conta aí a trajetória para a nossa audiência do Leonardo, um cara de Porto Alegre. Não dá para dizer que por ser Porto Alegre que é urbano, porque depois tu vai contar para os ouvintes que tu tinha um contato com o meio rural, e tem até hoje. E então comenta aí como começou o convívio do menino Léo, aí, o cara, um jovem, até decidir fazer veterinária, depois ir para pós-graduação e estar onde está hoje. Para quem não te conhece, te conhecer um pouco melhor a vida pessoal e profissional do Leonardo, por favor. Tá certo. Bom, eu tenho origem rural pelos dois lados da família. Pelo lado da minha mãe, uma família de origem italiana, de colonos, né, na região de Passo Fundo, e pela família do meu pai, uma família que lá atrás veio da Espanha e que depois, ao longo do tempo, o meu bisavô comprou alguns campos na região de Glorinha, que fica a 40, 50 quilômetros de Porto Alegre, em direção ao litoral, e aí começou a história da nossa família com pecuária, né? Isso, nós estamos falando mais ou menos de 1900, então eu sou hoje a 4ª geração no negócio, né? Uma sucessão, uma gestão hoje da propriedade conjunta com o meu pai, que era de outra área, se aposentou e hoje mora lá fora. Então a minha vida foi sempre dividida entre a propriedade, na época comandada pela minha avó, e Porto Alegre, né? E aí com 17, 18 anos ali eu decidi fazer veterinária. Sempre fui induzido pela família a fazer isso. Eu digo que a nossa sucessão lá em casa ela começou muito cedo, sem muita chance para pensar, né? Porque todos os finais de semana literalmente e as férias eram para fora e já metendo a mão na massa, literalmente, né? E aí, depois de entrar na faculdade, eu acho que pelo 2º ou 3º ano da faculdade, eu já me mudei para lá, né? Me mudei para a fazenda e não voltei mais para Porto Alegre. Depois, ao longo da faculdade, aí foi onde eu tive um convívio e uma proximidade muito grande com o Pedro. Nós fomos orientados pelo mesmo professor aí, inclusive eu ouvi o episódio excelente com o professor Gottschall, que nos abriu muitas porteiras, né, fundamentais aí quando a gente era muito cru. Hoje somos um pouco menos crus, e aí despertou esse sonho, né, de trabalhar ajudando o produtor rural, no modelo que vários mestres aí nos apontaram. E aí quando depois que me formei lá pelo mestrado, eu resolvi, junto com o Marcos, que é o meu sócio fundador da Ganado, montar uma empresa de assessoria, e estamos aí com 11 anos de estrada já de CNPJ. Já superamos a estatística do Brasil das empresas que fecham, né? Espero que continuemos superando por muitos anos. Com certeza. Apagou minha luz aqui, deu um blackout. Para aí. Então essa é a história breve de um sonho de trabalhar com assessoria que hoje eu acho que está realizado. Que legal. E a experiência fora, Léo? Conta a experiência da Austrália aí, que o Guilherme ficou curioso para saber. Foste ver gado, ver canguru, surfar? Qual foi o objetivo da tua ida lá na Austrália? De tudo um pouco.
Bom, eu comecei trabalhando com reprodução, já na faculdade a gente já fazia algumas IATFs lá em 2004, 2005, e aí em 2008 eu estava para me formar e passei na seleção do mestrado, e eu teria aí uns 3 meses entre o final do semestre e 3, 4 meses e o início do mestrado. E aí eu tinha, na época, ido num simpósio em Londrina, um simpósio de reprodução, que eu acho que até hoje ainda é realizado, ele é a cada 2 anos. O professor Pietro era um dos organizadores. E lá eu conheci o Dr. Richard Holroyd, que era um cara responsável por uma linha de pesquisa com touros lá na Austrália. Eu sempre tinha vontade de conhecer pecuária em algum país mais desenvolvido, né? Uma pecuária mais desenvolvida. A gente conhecia pelos livros e pelas pessoas que tinham ido para lá, né? E aí surgiu essa oportunidade e eu fiquei 3 meses lá, viajando e conhecendo essa realidade, e aí trouxe aprendizados que até hoje a gente busca aplicar, né, na nossa realidade aí, princípios de ambientes desafiadores, né, que eu lá pude conhecer regiões que chove 200, 300 milímetros por ano e que produzem bem. Então a gente aqui tem desafios enormes, cada vez maiores, né, num clima errático. Então a gente tem que aprender com quem sabe, né? Então isso que eu fui fazer lá e fui me divertir um pouco também, né? Sim. mas Léo, o intuito principal foi trabalhar. Léo, nesse ponto que você falou, que tem muito link com o que o professor Lobato falou, que ele também teve a experiência de ir lá, né, na Austrália, e comenta um pouco assim do que tu vê de ponto positivo dessa relação do australiano, do pecuarista australiano, com os desafios climáticos, né? Sejam ele incêndios, seja baixo regime pluviométrico, né? Seja calor. Se tu puder fazer um link conhecendo as duas realidades. E segunda pergunta depois, dentro dos países, né? Que a gente vê muito, a gente sabe que o Centro-Oeste, principalmente São Paulo, tem uma ligação muito grande, se faz muitas incursões para os Estados Unidos, né, para ver confinamentos e tal. O Rio Grande do Sul, em si, ele tem muitas semelhanças com a Argentina e com o Uruguai, mas também depende do tipo de solo, pode ser mais semelhante ou não. Mas vamos começar, depois a gente vai falando mais sobre esses temas para não abrir muito o leque. Comenta um pouco sobre o que tu viu aí de aprendizado, de como conviver com esses desafios climáticos dos australianos e o que nós, como gaúchos ou mesmo brasileiros, podemos aprender e usufruir, né, nessa conduta. Certo. Eu tenho, na minha visão, a origem das coisas, ela diz muito sobre como elas acontecem depois na prática, né? Então, se a gente pegar a origem da propriedade rural na Austrália, ela talvez se assemelhe um pouco mais. Ela é uma origem de ocupação, mas uma ocupação já mais planejada. Então, poderia dar como uma dica o Yeomans, que é um cara que desenvolveu uma técnica de coleta d'água que envolve todo um planejamento da propriedade. Então, são propriedades pensadas para funcionar. Então, existe um planejamento muito rigoroso e, ao mesmo tempo, tudo encarado com muita simplicidade. Então, tudo feito para funcionar de uma forma eficiente, a baixo custo. Tá? E a questão do clima, ela dita, vamos dizer assim, essa conduta. Então, a preocupação com água, a preocupação com, por exemplo,
instalações móveis, porque muitas vezes se trabalha com lotações muito baixas lá, por dificuldade de comida, né? A questão da previsão de comida, de tu ter um planejamento forrageiro muito bem feito e muito bem conduzido e respeitado. Então, esses para mim são os princípios assim fundamentais. E uma outra coisa que isso talvez tenha sido o que mais me chamou a atenção lá, e hoje é algo que eu levo assim como um mantra, que é a seleção de animais adaptados. Porque a gente precisa que os animais trabalhem para nós, e não que a gente trabalhe o tempo inteiro para os animais. Então, eu preciso adequar o animal, o biotipo, ao ambiente. Porque se eu for fazer ao contrário, eu até posso e consigo fazer, e é até comum a gente ver isso, mas é muito mais caro, né? Eu certamente vou ter uma redução de eficiência econômica se eu quiser adequar o ambiente a um biotipo animal, que muitas vezes ele está ali por gosto pessoal. Então, esse foi um aprendizado também de lá, né, que eu vi, como uma passagem que eu me veio agora, eu perguntei, vi animais com muita mosca do chifre, e eu perguntei se não iam fazer nada, e eles disseram que não iam, que eles justamente observavam o comportamento dos animais. Aqueles que não aguentavam eram passíveis de descarte, aqueles que porventura adoecessem ou simplesmente a vaca que não emprenhasse no final da estação, ela estaria fora por uma pressão de seleção pelo ambiente, porque a mosca do chifre provavelmente ia seguir lá, e o que eles querem é animais que produzam bem mesmo com a presença desse parasita. Então, um exemplo pontual assim de como eles encaram a produção, né? E como eles levam com seriedade isso. Então, uma das coisas que eu me lembro de aprendizado de lá. Muito legal, muito legal. E Léo, baseado nessa tua experiência aí de ter ido lá para a Austrália, a questão, para a gente ir aos poucos e entrando nesse tema, é como era tratado a eficiência reprodutiva lá, porque, como falaste, eles, dependendo do ambiente, sabiam que não dava para ter uma carga alta e trabalhavam com uma carga baixa. Para quem não sabe, isso o Léo seguramente sabe, a carga animal, né, mais o GMD, que é o ganho médio diário, quanto o animal ganha por dia, ele vai determinar a produtividade por hectare, né, de um sistema. Juntando essas duas perguntas, como o sistema australiano é gerido, se meu ambiente me permite que eu só possa ter, no caso, 250 kg por hectare de carga, eu vou respeitar isso ou não, eu vou fazer um ambiente para eu ter uma carga maior. Como é que era a relação do australiano com isso? E aí já linka essa produtividade com tolerância abaixo dos resultados reprodutivos. Sim. Bom, o que acontece? Eu não posso falar a Austrália como o Brasil, né? Um país continental e que as realidades são muito distintas. Eu estive no centro-norte da Austrália, então já uma região tropical, seca, né? E uma região onde não existe pelo menos onde eu andei, não existe uma concorrência pelo uso da terra. Então são áreas que ou é pecuária ou é deserto. Tá? Tendo em vista isso,
a eficiência por hectare não era algo muito abordado. Não era uma preocupação nem de longe como a gente se preocupa aqui. Sim. O que existia sim, a preocupação era dentro do dimensionamento do rebanho. Aquele rebanho precisava ser eficiente. A carga, o suporte das fazendas já era conhecido. Aqui eu tenho uma vaca para cada 5 hectares. Essa é a lotação da propriedade, não vai mudar muito. Agora, esse meu rebanho, ele precisa ter uma fertilidade de 80% a 85%, para eu não vou estar mantendo. A lógica em cima do rebanho é a mesma, de pressão de seleção por fertilidade, porque isso vai acumulando no rebanho. Acho que depois a gente pode entrar nesse assunto, e aí é que é a medida de eficiência, entende? Então eles num clima muito, muito errático, com chuvas grandes, porque, vamos lá, eu fui em locais que esses 400, 500 milímetros por ano, uma das chuvas era de 200. Sim. E aí formava uma enchente. Então, se trabalha lá onde eu fui com uma folga grande, uma margem de segurança boa, porque sabem que o clima é extremamente rigoroso. E aí se trabalha em cima do rebanho. Eu tenho um rebanho de 1.000 vacas, essas 1.000 vacas têm que me deixar 750 terneiros, por exemplo. Então se trabalha em cima de uma eficiência voltada para o rebanho. Eu acredito, e aí não conheço, não posso falar, mas acredito que quanto mais para o sul, já no subtrópico, em outras áreas mais temperadas, se tenha uma preocupação maior no que se produz por área. Mas a lógica, onde eu convivi, muito mais uma lógica de rebanho. Sim, isso, Léo, só para contextualizar para os nossos ouvintes, acredita que nessas regiões mais ao sul é porque tem o convívio com a agricultura e uma pressão agrícola maior, seria isso? E também uma, não só agrícola, como até mesmo do gado de leite, por exemplo, uma atividade leiteira. Então já existe um potencial muito maior de produzir, e aí muda, né? Quando tem concorrência por uso da terra, a lógica muda, e é o que a gente vive aqui, né? A nossa pecuária, ela avança também por essa pressão, né? Nesse cenário que colocaste, que bom, nos apresentaste um pouco do cenário na tua breve experiência lá na Austrália e o que pôde aprender e trazer para o Rio Grande do Sul. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, como viste, né? Se pudesse fazer um breve resumo depois para a gente ir entrando nos resultados, e aí, em função dos resultados de diagnóstico de gestação, a gente vai abordando cada ponto, mas faz um panorama aí de como o Leonardo, como a Ganado, avaliou a estação reprodutiva 2024-25 nas diferentes regiões na qual ela trabalha. Bom, a gente trabalha com produtores que estão em diferentes níveis. Lembrei do professor Lobato agora, uma pecuária em evolução. Uma pecuária em evolução. A evolução, ela está dentro de cada propriedade, mas ela também está na diversidade das propriedades. Entre uma e outra a gente tem momentos diferentes. Tem algumas propriedades, alguns rebanhos com uma solidez de resultado impressionante ano após ano, outras que têm alguma variação, alguns tropeços ao longo do caminho, e outras que estão muitas vezes em rebanhos de cria em formação, e que o crivo técnico muitas vezes é menor. Tá? Então,
dentro do nosso universo, a gente tem todos esses tipos de propriedade. Então, quando a gente analisa os resultados, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Eu costumo dizer que é muito melhor a gente analisar uma propriedade ao longo dos anos do que todas as propriedades todos os anos, porque as fazendas mudam, né? E no nosso caso, como assessoria, tem sempre gente nova entrando, normalmente tem gente nova entrando, então existem variações, mas de uma forma geral, a gente teve um problema climático, vamos lá, começando lá em maio do ano passado, com excesso de chuvas, né? Um inverno passado complicado para pastagens de uma forma geral, algumas regiões mais complicado, outras menos. Depois uma primavera boa e ali no verão uma seca pontual, em muitas regiões uma seca curta, mas uma seca extremamente rigorosa. Talvez assim, talvez não, com certeza, na minha vida profissional, foi a seca que eu senti um efeito mais rápido. Inclusive com problemas de aguada sem precedentes. Em algumas propriedades de invernadas que nunca tinham tido problema de aguada, ocorreu esse ano problemas graves, talvez até por efeito da enchente que precedeu essa seca. Bom, mas isso é outro assunto. De uma forma geral, os resultados foram bons. Se a gente pegar, até estava falando ali antes da gente iniciar, que eu estava fazendo uma estatística rápida aqui. No nosso universo aqui, de somando todas as propriedades e fazendo uma média, novilhas 86%, primíparas 68% e pluríparas 82%. Então esse foi o nosso resultado. Eu até não fiz a média geral ponderada, mas eu acredito que vai dar entre 75% e 80%. Que é muito bom. Eu considero um resultado bom, mas nós tivemos alguns problemas pontuais de prenhez justamente nesses locais que a seca pegou um pouco mais forte. Então, eu considero que a estação foi boa, mas tivemos algumas frustrações pontuais. Eu gostaria de pensar também, para trazer também para a discussão, os resultados do Uruguai. Ele tem uma coleta robusta de dados. O INEA faz todo ano um evento que é o Tajer de Prenhez. Então existem alguns veterinários referência e que divulgam esses dados todos os anos, e a prenhez em geral no Uruguai foi excelente, bem superior a que a gente vem verificando aqui. Se fala em prenhez geral na casa de 85% no Uruguai. Então foi um ano excelente, talvez um dos melhores que já ocorreu aí nesse país, né? Então a gente, como eu falei antes, a gente comparando fazendas diferentes, fica um pouco difícil da gente avaliar, mas comparando dentro das propriedades com elas mesmas, a grande maioria teve resultados acima da média. Sim. Então, Para a gente poder... 5 pontos acima da média, a grande maioria. Vamos pegar assim, as que não tiveram tropeços, tiveram resultados 5 pontos acima da média. Foi um ano acima da média.
Sim, para a gente poder localizar, né, Léo, o ouvinte e quem vai assistir, no caso, o maior desafio para te ter uma boa prenhez nessa estação de monta, me corrija se eu estou errado, foi nas regiões nas quais vocês têm clientes e onde sofreram mais com as enchentes, né? Então, porque demorou para baixar essa água, atrasou pastagem, por consequência, vocês tiveram que buscar outras alternativas. Então, se tu pudesse, mais ou menos assim, dizer onde viste mais desafiador neste ano, que aí quem está nos ouvindo, ele vai, mas foi a mesma coisa na minha região, eu estou nessa região, não estou, entendeu? Claro. Para ele poder se localizar. Claro. Na verdade, Pedro, até nas regiões que ocorreu enchente, vamos nominar. Tá? Ótimo. O litoral, planície costeira externa, tá? Do Rio Grande do Sul, a prenhez, ela deu tempo de recuperar. Deu tempo. Porque a primavera já foi muito boa. Então, ali as prenhezes foram da média para cima. Tá? Onde complicou bastante, propriedades dali dessa região de São Gabriel Rosário. Ali teve algumas frustrações pontuais em algumas categorias, por exemplo, primípara. Em função de seca e aguada. Em função de seca e aguada. Como era um ano que ele vinha muito bem, na maioria dos casos já não se estava tão preparado para fazer desmame precoce. Então, algumas propriedades decidiram por não fazer, por uma questão até mesmo orçamentária, né? A gente vem de anos complicados de preços, né, e consequentemente de caixa. Então a gente teve nessas regiões ali algumas frustrações. Mas assim, todas as regiões, vamos pegar que a gente atende, litoral, região centro-campanha e fronteira oeste, todas tiveram resultados bons também, resultados muito bons também. A região do litoral, e é o que normalmente acontece pelo ambiente, ela tende a ter resultados um pouco superiores, tá? Até por ser uma região mais agrícola, a gente tem uma disponibilidade de pastagem em alguns momentos, principalmente no final das pastagens, a gente tem uma boa disponibilidade, então a tendência é ela ser um pouco acima da média, tá? Então, no geral, foi isso. Eu não posso te afirmar que teve uma região muito diferente da outra em termos de resultados, justamente por aquilo que a gente vem falando, né? Das propriedades serem diferentes dentro de cada região, uma ser diferente da outra. Então, já teve anos que a gente teve, por exemplo, a seca de 2024 ou 23. 23, seca de 23, 24 ou 22, 23, agora 22, não lembro. 22, 23. Aquela seca pegou em cheio fronteira oeste aqui. Foi longa e severa, então a gente realmente teve mais problemas localizados. Mas esse é um ano que ele foi uma loucura completa de clima, porque a gente teve, inclusive, tinha diferenças grandes em propriedades muito próximas, né, de volume de chuva quando estava chovendo bastante. Sim. Então, e eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que aprender a encarar cada vez mais, essa de estar mais preparado, né? De estar mais preparado para o São Pedro não nos ajudar. Eu acho que isso, e aí o aprendizado da própria pecuária americana, da pecuária australiana, de ter o seguro, né? De ter a reserva, de não contar,
de não andar sempre com a corda tão espichada, querendo produzir o máximo, contando com um clima normal. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que a variação climática ela vai nos incomodar bastante. E para isso, ou a gente faz reserva de comida, ou a gente trabalha um pouco abaixo da capacidade. Só que trabalhar um pouco abaixo da capacidade com concorrência com agricultura é complicado, né? Ou com a própria concorrência com um sistema de recria e engorda. Então, são coisas que a gente precisa analisar e tomar decisões. Que tipo de cria a gente quer? Hoje eu vejo que por mais que a vaca gorda remunere, uma vaca vazia remunere, a gente precisa emprenhar a vaca, a gente precisa produzir terneiro, né? E de preferência não se abraçar em vacas vazias, a tal vaca solteira que ainda existe. Eu estava fazendo a minha estatística aqui e lá na categoria ainda pipoca uma vaca solteira, né? Que muitas vezes por uma conjuntura do negócio ela está ali, e ok se ela está ali por uma conjuntura do negócio, por um crescimento do rebanho, por um preço baixo da vaca gorda. Agora, se ela está ali sistematicamente para cobrir uma ineficiência de prenhez recorrente, aí tem que repensar o sistema, né? Eu acho que isso tem que estar muito claro para todo mundo que faz cria. Isso que é importante, né? O que o Léo falou, por exemplo, é a questão disso, cara. Por exemplo, assim, retive umas vacas solteiras porque eu estou crescendo ou em capacidade de suporte no sistema, ou estou crescendo horizontalmente, né? Eu estou comprando área, estou arrendando e eu vou precisar aumentar rebanho, aí eu retive. Mas se esse sistema, quando se olha a composição do rebanho dele, se tem ano após ano uma quantidade de vacas solteiras sendo expostas à reprodução, seja inseminação, entore ou os dois, isso, na verdade, ele está sempre sinalizando o rebanho que tem a vaca solteira sistematicamente, ele, na verdade, ele necessita reter, porque se ele elimina, a prenhez dele é baixa, né, a baixa que quer dizer é abaixo de 75%, e abaixo de 75%, se ele engordar todas as vazias dele, o rebanho dele vai diminuir, né? Então, em função disso, ele precisa reter. E Léo, assim, falasse da agricultura, né? Andando, tu já deve estar te confrontando, a gente sabe que são cíclicos, né? E aqui no Horizonte a gente conversou com alguns especialistas de mercado internacional e os caras comentaram isso, que a soja tende a tá numa virada de ciclo, aí a partir de 2026 volta a subir. Nós experimentamos, né, nós todos no Rio Grande do Sul experimentamos uma expansão da soja na metade sul do Rio Grande do Sul. No entanto, já vem 2 a 3 anos que esse modelo vem sendo repensado, né, e muitas parcerias com soja sendo terminadas, né, e aí os produtores optando por intensificar a sua pecuária e não ter a parceria com soja. Como que é a tua avaliação sobre esse cenário hoje? E se tiver alguma experiência que quiser compartilhar, fica à vontade também sobre esse assunto específico. Certo. Bom, é um tema que eu já fui sojicultor, eu já vendi gado para plantar soja, plantamos soja por 15 anos, numa área que nunca tinha sido plantada. Hoje fazemos só pecuária de novo, então a gente viveu e de certa forma vive a realidade desse tema. Eu acho que a gente chegou num ponto de exaustão de algumas áreas, e eu acho que foi um processo rápido, porque, vamos lá, vamos pegar um recorte de 15 anos,
ou 20 talvez, acho que não, na verdade acho que não chega a 20. Vamos pegar 2010 como uma referência de uma expansão importante da soja na metade sul, e aí vamos tentar recortar um pouco mais, vamos tirar o sul do estado, que também é beira de lagoa lá, que tem uma outra estabilidade produtiva, que tem arroz muitas vezes no sistema, e vamos trazer para a realidade aqui do miolo do estado vindo até a fronteira oeste. Embora essa expansão da soja ela tenha sido feita em cima de áreas muitas vezes já degradadas por uma pecuária de excesso de lotação, né? Uma pecuária mal conduzida, por mais que essas áreas já estivessem degradadas por pecuária, elas ainda tinham alguma fertilidade natural. Quando essa soja entrou, ela entrou na maioria dos casos, essas áreas que estão sendo hoje abandonadas e retornando a fórceps para a pecuária, elas são áreas que não foram bem conduzidas desde o início. E eu acho que em algum momento, por alguns anos, houve um favorecimento do clima que ajudou a boas produções. Uhum. Eu me recordo da seca de 2012, que foi uma seca importante, e depois eu não tenho recordação de nada muito, muito severo. Posso estar enganado aí, depois teus ouvintes podem mandar um e-mail, um WhatsApp dizendo que esse cara não sabe nada. Tá, mas daí a gente reconsidera. E eu acho que pegou anos muito bons, com um pouco de fertilidade já que tinha, né? E essa relação de arrendador-arrendatário sempre é complicada. Com a questão do preço, soja R$200, muito aventureiro no negócio também, né? Então se criou, na minha visão, uma grande bolha, e que quando começaram os desafios de clima, de verões secos, que são característicos da região, essa bolha começou a estourar. E começou a inadimplência, e começou troca de lavoureiro, e daqui a pouco não tem mais lavoureiro. E é a situação que a gente está vendo hoje. Tem áreas que não tem quem pegue. E são áreas estéreis. São áreas que pouca coisa dá para produzir. Ou, se for produzir, tem que botar a mão no bolso, né? E a conjuntura hoje ela não está favorecendo, como tu falou, mesmo por questões de preço e de capitalização do produtor, que já vem há alguns anos sofrendo com essas estiagens, né? E, bom, a gente já vem trabalhando em situações que estão sofrendo esse processo já há 3, 4 anos, já de devoluções de área, e que o produtor optou por recuperar essas áreas, e a gente tem a grata surpresa das forrageiras tropicais, né, que desbravaram o Brasil, desbravaram o cerrado pouco fértil, e que hoje eu acho que são nossas aliadas, também favorecidos pelos nossos invernos curtos, né? Pode ver agora, essa onda de frio deu friozinho, né? 2 dias. Hoje já estava bem melhor, né? Nossa, já não é uma intensidade como se ouvia antigamente, deu 40 geadas em dias consecutivos. Isso a gente não vê mais. Então a planta que habita hoje, ela pode ser outra, né? E essas plantas têm surpreendido, mesmo com pouquíssima ou até zero adubação,
Claro que vão depois suportar áreas menores, mas elas têm nos ajudado a recuperar essas áreas, a regenerar essas áreas, e onde a soja ainda está, ela precisa sim ou sim rodar. A integração lavoura-pecuária, eu não acredito em integração só com binômio aveia-azevém soja. Isso não se sustenta. A gente precisa ter planta que estruture solo, que coloque raiz, e essas tropicais eu acho que vem para isso, né? 2, 3, 4 anos de uma tropical e volta uma soja, muda completamente o cenário. Só que essa soja que voltar, ela não pode ser conduzida da mesma forma que foi a causa que nos levou até aqui. A gente precisa mudar, e aí vai ser outro agricultor. Talvez numa área menor, talvez com outro custo de arrendamento, né? Mas a gente vai ter que, acho que, reinventar um pouco o modelo. E eu acho que o produtor, para mim, está sempre à frente, né? Eu acho que a academia e a pesquisa, ela acaba, embora sem demérito, muito pelo contrário, mas ela puxa à frente em muitas coisas, mas nas coisas práticas, muitas vezes o produtor, ele é vanguardista, né? Então, eu acho que o produtor, ele está se reinventando já em termos de modelo de negócio, está enxergando que a pecuária bem conduzida nessas áreas marginais, quando a gente analisa o recorte, que é como a agricultura normalmente analisa, o que eu chamo do recorte? Tem uma área de 100 hectares, tu planta, coxilha, tu planta 70. A produção de soja é calculada em cima de 70. Sim. Né? A pecuária tu bota a sanga, que não dá para plantar, né? Então, quando a gente compara os 70 da pecuária com os 70 da agricultura, uma pecuária intensiva, daquela areazinha ali de recorte, né, para ser justo com a pecuária, a gente tem que fazer esse exercício. Quando a gente compara uma tropical, de repente uma tropical consorciada com uma temperada, um azevém, e ver o que isso produz e o que isso retorna, comparado com o arrendamento de soja, a gente começa a ficar mais competitivo. Claro, vai analisar o sistema, vai colocar as áreas marginais, as áreas grossas, as áreas pedregosas. Aí realmente não tem como competir, né? Mas nessas áreas a agricultura não entra. É a pecuária que vai seguir ali. Então, eu acho que hoje a situação, a conjuntura, ela nos trouxe de novo, eu digo nós, pecuária, a camiseta da pecuária, que eu não nego, que eu uso, nos trouxe a oportunidade de poder discutir, porque por um tempo a gente foi completamente amassado e até ridicularizado por fazer pecuária, né? E eu acho que a gente tem que olhar não só no recorte de 10 anos, mas a gente tem que olhar no recorte de 100 anos. Me disse o professor Júlio um dia, uma atividade centenária, né? Ela não pode ser questionada por uma onda, né? Sim, eu acho que ela precisa ser desafiada, né? E a competição pelo espaço, pela área, precisa ocorrer. Eu acho que isso é bom para nós, porque nos empurra também. Mas também não pode ser uma concorrência desleal, onde se usa réguas diferentes para medir a mesma coisa. Sim, muito legal, muito legal. E como é que nós estamos de tempo, Guilherme? Temos aí, temos 1 hora de programa. Beleza, tranquilo. Transcorrido, né? Sim. Então a gente tem aí mais uns 30 minutos ainda de conversa. Ótimo. Léo, baseado, voltando agora porque assim, muito legal essa parte que comentaste aí, a gente entrou te provoquei sobre a questão da soja e já no início da tua participação, é uma série de contribuições, eu fazendo assim
algumas coisas que linkaram com a forma que a gente enxerga. Esses cenários de seca e desafios climáticos, eles sinalizaram que o quão é importante, e isso a gente trazendo para a nossa vida pessoal, vamos dizer, o quão é importante quando tu vai lidar com dinheiro, tu ter a folga, né? Então, numa fazenda, tu também precisa ter a folga de campo, porque tu deve ter visto isso também nos sistemas nos quais visita, que os sistemas que trabalham com essa folga, não usam no limite, claro, tiveram alguns pequenos impactos, peso a desmama, dependendo da taxa de prenhez, mas o fluxo de engorda pouco se mexeu, e isso porque é um sistema que ele trabalha, não usa no limite, né, o sistema. Então, inclusive nesses cenários de crise, o cara não tem que arrendar campo, não tem que vender gado. Por quê? Porque o sistema está bem dimensionado. Baseado nisso, nesse dimensionamento, que eu sei que também vocês trabalham com esse dimensionamento, e os resultados reprodutivos dos clientes de vocês são sim acima da média do estado, né? Como a Ganado, como o Léo, o Marcos e toda a equipe, eles listam assim que são pontos fundamentais para ter uma constância, eu não digo somente elevação, mas uma constância de resultados médios reprodutivos e, por consequência, produtivos num sistema de produção. Se tu pudesse elencar aí os fatores-chave, a gente sabe que não vai esgotar o assunto, longe disso, mas claro, são pontos que a gente pode ainda ir discorrendo, que eu acho que, bom, fizemos um diagnóstico de como foi avaliado que a estação reprodutiva foi positiva, né? Falamos um pouco da conjuntura, o avanço da soja e a opinião sobre isso, o cenário que está posto hoje, a importância que voltou até a pecuária pela constância de resultado, né? Previsibilidade de resultado, manutenção do seu ambiente natural. Mas, e quem está nos ouvindo como eu consigo ter uma pecuária eficiente, ter um padrão de resultados acima do que a gente sabe que historicamente é 2 vacas para produzir um terneiro no nosso estado, né? Ou seja, em torno de 50% de uma taxa de desmame. Certo. Essa tua pergunta aí tem que ir lá no curso e nós vamos falar 8 horas para poder responder ela. É isso aí. Mas vamos lá. Tô brincando. Mas é mesmo, né? Porque isso dá muita conversa. Eu vou tentar organizar assim o pensamento para a gente não divagar muito. Vamos lá. Isso que tu tá me perguntando, na verdade, vamos colocar num guarda-chuva de gestão produtiva. Como é que a gente gere a produção dentro de uma propriedade de pecuária de corte? Talvez várias coisas que eu vá falar aqui, elas se apliquem a todos os sistemas de produção, mas vamos enfocar na cria, tá? Eu acho que um ponto fundamental é conhecer a estrutura de rebanho. Conhecer a estrutura de rebanho e evolução de rebanho. Porque eu preciso saber para onde que eu estou indo. O meu rebanho, ele é o meu gerador de receitas, porque tudo que eu produzir, o excedente em quilos ou em cabeças, vai ser o que eu vou vender, vou ter para vender, né? E o que é o que eu vou ter para vender e é o que eu vou ter para crescer ou manter o meu rebanho, tá? Então eu preciso saber estruturar e evoluir o meu rebanho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu preciso entender de pasto. E aí é o que tu vinha falando de reserva, então pasto, pastagens, e aí engloba um monte de coisa. Eu vou passar os pontos e depois a gente pode entrar em cada um deles e comentar um pouco. Então, estrutura de rebanho, pastagens, sanidade animal, e aí quando a gente fala em cria, é um alicerce do sistema, né? A sanidade, e aí eu coloco junto com a sanidade a parte de manejo de bem-estar animal,
né? Vamos colocar assim, como que eu conduzo o meu gado dentro da propriedade. A parte da reprodução, né? Mais especificamente. E aí o que entra na reprodução? Vou fazer IATF, vou fazer inseminação, que tipo de touro eu vou usar, como eu vou manejar os touros, né? Que tipo animal, que biotipo animal eu vou usar no meu sistema, está adaptado, não está adaptado, e isso muitas vezes isso está relacionado com a sanidade e está relacionado com a produção a pasto, né? Então, estrutura de rebanho, pastagens, sanidade e bem-estar animal, reprodução, e aí entra, vamos dizer assim, o detalhe que é a suplementação. E aí vamos pegar desde uma suplementação básica mineral, principalmente fósforo, que é a deficiência dos nossos solos, mas também a suplementação energética, proteica e a suplementação substitutiva, com volumosos, que muitas vezes são necessários para fazer algumas pontes de vazio forrageiro e até mesmo como seguro, vamos dizer assim, para uma emergência de uma crise de comida. Tá? Bom, entrando na estrutura de rebanho, tá? Vamos tentar desenhar uma linha do tempo. Eu tenho que criar uma terneira que no primeiro inverno não tenha restrição alimentar. O que é não ter restrição alimentar? É ganhar no mínimo 250 a 300 gramas por dia no primeiro inverno. A gente sabe por trabalhos que animal que ganha menos do que isso já tem um comprometimento de trato reprodutivo e isso não se recupera depois, mesmo que o animal depois tenha peso, tenha gordura para entrar na cria, a parte reprodutiva ela é afetada com ganhos muito baixos ou com restrição por muito tempo. Bom, depois eu tenho que fazer essa terneira chegar à novilha com 1 ou com no máximo 2 anos, que é hoje o usual assim na nossa pecuária, o acasalamento aos 2 anos. Fazer ela chegar aí com 60%, 65%, 70% do peso da vaca adulta gorda. Essa é uma premissa, dependendo do biotipo, da raça, eu posso ter um percentual menor ou maior. Tá? Animais mais precoces eu posso trabalhar com 60%, animais mais zebuínos eu tenho que trabalhar com um percentual maior. Emprenhei essa novilha, ela vai parir pela primeira vez, eu tenho que ter um tipo de tratamento, porque ela ainda vai ter demanda. Se ela está parindo já pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, eu já posso ter um outro tipo de conduta. Tá? E aí entra na questão de categorização de matrizes. Bom, antes de terminar a aparição, eu preciso verificar aqueles animais que tinham... Bom, vamos voltar um pouquinho. Lá no toque, entorei, lá no toque, eu tenho que eliminar as que não emprenharam, né? Esse é o primeiro descarte e o mais importante dentro da cria. Eu tenho que eliminar as que não emprenharam. E engordar e vender, de preferência engordar e vender e não vender vaca de invernar. Sim. Bom, tem a vaca prenha, chegou lá no final da estação de acasalamento, na final da estação de parição, eu tinha 100 vacas para parir e só 90 pariram. Bom, as 10 que não pariram, eu tenho que entrar no rebanho e tirar elas também. Eu vou limpar elas também têm que ser engordadas e vendidas. Tá. Fechou? Tô com o meu rebanho limpo para ir para o outro ano. Então, basicamente, essa é a sequência de manejo dentro da estrutura de rebanho da fêmea. Tá?
Aí a gente pode entrar em vários outros detalhes e discussões, mas que, de novo, aí tem que ir lá no curso, lá em Alegrete, a partir de agosto. Então, isso dentro da estrutura de rebanho, tá? Rebanhos em evolução, eu vou provavelmente reter todas as terneiras que nascem, né, para crescer o rebanho. Rebanhos que já estão estáveis em número de matrizes, eu vou ter um descarte de fêmeas, e aí eu posso eliminar as minhas terneiras mais leves, ou posso eliminar posso fazer uma seleção por biotipo. Aí entra na parte mais de seleção. Então falamos de estrutura de rebanho. Se tiver algum comentário aí, pode atracar, Pedro. Vai atracando. Tá. Bom, aí vamos entrar na parte de pastagens, tá? Pastagens, assim, a gente precisa... Aí é uma visão nossa aqui, particular, de como a gente conduz. Eu nunca posso ter toda a propriedade, toda a fazenda sendo pastejada. Eu preciso ter 20%, 30% das áreas sempre sem animais, porque isso vai me dar um mínimo de previsibilidade do que eu tenho de pasto para frente. Porque o animal, o bovino, ele, se não conduzido com menos espaço, ele é seletivo. E se eu manter animais selecionando o tempo inteiro todas as áreas da propriedade, numa crise, por exemplo, numa seca, eu em pouco tempo vou ter comido todo o pasto bom e vou ter só pasto ruim na fazenda inteira. Então, a gente preconiza quanto mais áreas fechadas, mais previsibilidade eu vou ter. Então, por isso que os sistemas que rotacionam, eles têm muito mais na mão o inventário de comida, porque eu sei por quantos dias ainda eu vou ter comida, tá? Então, de uma maneira geral, o mínimo, vamos pegar assim, o mínimo que a gente tem que ter é um diferimento de 20%, 30% das áreas da propriedade. Claro que vão ser pastejadas no seu ponto ideal, de preferência, né? E aí entram todas as técnicas de pastoreio que também a gente não vai discutir aqui. Dentro das pastagens também, a gente tem que ter uma cadeia forrageira bem desenhada, com espécies que têm hábitos de crescimento diferentes ao longo do ano. Então, eu tenho que ter um combo de pastagens que crescem mais na primavera, outras que crescem mais no verão, outono, outras que crescem bem no inverno, ou que aguentam o inverno rigoroso. E aí, conforme a minha estrutura de rebanho, eu vou montar a minha estrutura forrageira. E aí eu vou combinar as duas, vou confrontar as duas, né? Uma vez que eu confrontei as duas, minha estrutura de rebanho com a minha cadeia forrageira, aí eu vou encaixar minha suplementação. Vou verificar onde é que o pasto precisa de mais proteína ou de mais energia, o mineral, e aí vou combinar, vou encaixar a suplementação na demanda do gado conforme a minha estrutura forrageira. Campos de alta fertilidade vão demandar menos suplementação, normalmente. Campos de menor fertilidade, que é onde normalmente está a cria, vão precisar talvez de um aporte um pouco maior, né? E aí entra, como eu falei antes, a parte de algum volumoso, que é vamos dizer assim, o seguro, né? Eu assisti uma palestra de um amigo nosso, Pedro, o Eduardo Azevedo, palestrou no nosso evento agora, semana retrasada, e ele fez uma analogia do planejamento forrageiro com a construção de uma casa. Então, o campo nativo e as pastagens perenes são a base da casa, o alicerce da casa.
E aí ele vai indo, né? As paredes são as gramíneas anuais. O teto são as leguminosas, que vão dar mais qualidade, né? E a reserva de forragem é o seguro contra incêndio. O feno é o seguro contra incêndio. É aquilo que tu não quer usar. E o que eu mais ouço, assim, às vezes a gente faz e assim, esse troço aí tá estragando agora. Gastei à toa? Gastei à toa, mas tá ali, né? Se dá um problema, a gente tem, né? Então... É o plano de saúde, né? A gente gasta, mas a gente não prefere quer usar. Não precisar usar. Isso aí. Maravilhosa analogia. Então, isso aí de comida, né? Vamos dizer, pastagem e suplementação em sistemas pastoris. A suplementação ela é um complemento, de uma maneira geral, né? Falando principalmente de sistema de cria. E aí a parte de reprodução, acho que eu já comentei, né? De todo o manejo de touros, manejos de inseminação, a escolha das linhagens que a gente vai ter, que precisam ser adaptadas ao sistema, né? E a parte sanitária normalmente a gente trabalha com prevenção, né? Um manejo preventivo, um manejo que ataca o rebanho, né? Ele atende o rebanho como um todo. As principais doenças que afetam a reprodução, leptospirose, talvez a principal, a gente tem que ter um cuidado maior. Essas IBRs, BVD, e aí tem outras também que podem entrar nesse combo. E o básico de verminose, né? E o que não é básico, e aí talvez o drama número 1 da pecuária no Rio Grande do Sul, que é carrapato. Eu acho que tem que fazer um programa, não sei, já fez algum episódio sobre carrapato? Não, ainda não, vamos ter que fazer. Aí vai ter que ser uns quantos, vai ter que ser episódio 1, 2, 3. Que é realmente um desafio. Ele representava muito pouco no custo, hoje representa muito mais. E nos últimos 3 anos, principalmente, a gente tem verificado que precisamos testar alternativas e precisamos coisas novas, que não só tratamento químico, né? E aí entra manejo, entra uso de biológico, a gente precisa avançar mais nisso. Tá tudo muito difuso hoje, mas eu acho que se não entrar mais em animais adaptados e em outras alternativas de tratamento, em algumas propriedades, vai praticamente inviabilizar a operação. Isso, acho que seguramente tu concorda com esses pontos todos que tu falou. E aproveito com o link com o carrapato que falaste, baseado na experiência que a gente vem tendo, a questão da equipe, gestão de pessoas, colaboradores, né, que são os maestros, como o professor Lobato comentou no episódio, que ele pediu para uma aluna de agronomia fazer um desenho de um gaúchinho, assim, de um gaúcho, o cara com uma varetinha, o primeiro era ele orquestrando os pensamentos dele, né, e depois um monte de suplementação, pastagem, manejo da vaca e todas essas coisas, e o funcionário, né, o colaborador e tal. A gente sabe que o quão isso está difícil, né, e voltando ao carrapato, para nós é muito claro que o problema do carrapato, ele não é só químico, mas sim, principalmente, pessoas, né, e infraestrutura. Né, porque com esses 2 itens aí, algumas experiências tivemos e temos de pegar fazendas que eram Deus nos acuda do carrapato, assim, e aí tu ia ver desde o reservatório no qual se botava água, se dizia que era de 200 litros, na verdade era 500, então estava fazendo uma subdose, telhados furados, né, bicos, banheiro de aspersão nem se fala, né, o banheiro de aspersão, ele
tu tem uma grande vantagem, que é a variação dos princípios ativos. Sim. Mas quanto o banheiro de aspersão não tem o tamanho exato, ou tem o tamanho exato, não tem o número de bico exato, né? Então cruza o animal e aí, fora ter o número de bico exato, como é que é o manejo desse banho? Quem fica olhando se o banheiro, quantos bicos entupiu, não entupiu, como é que é o manejo de limpeza desse banheiro? Isso dá para fazer, vamos dizer, um livro de 300 páginas só sobre a parte operacional do carrapato, que eu acho que a gente fala pouco, sabe? Eu acho que se fala pouco se discute muito produto, e pouco a conduta, o manejo, né? Exatamente, porque assim, cara, a gente chegou a ter exemplo assim, fazendas que não tinham desafio de carrapato, mudou o capataz e em um ano virou problema. Aí se tirou esse capataz, identificou que o cara não era eficiente e botou um bom, acabou o problema. Entendeu? E fazendas de 10 anos a gente tocando, então não é uma coisa que a gente caiu de paraquedas, sim. Entendeu? Então é o quanto essa questão pessoas, né, é fundamental, a gestão de equipe e treinamento, e aqui uma questão que é importante. Hoje diminuiu muito, né, o treinamento, a disponibilidade de treinamento pelo setor de insumos, né? Hoje a gente, por exemplo, logo quando a gente se formou, era muito frequente. O Léo tá aí ainda? Tá sim. Voltou, Léo. Uma travadinha ali, mas ele tá ouvindo, eu acho. Tá ouvindo, Léo? O como é deficitário ainda, agora acho que ele caiu, porque baixou o númerozinho ali. Não, ele só tá dando um delay um pouquinho maior do que o normal, mas ele deu uma congelada agora na tela dele ali. Nos escuta, Léo? Escuta a gente, Léo? Acho que ele não tá escutando. Oi, Léo, nos escuta? Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Tu nos ouve? Eu acho que ele não tá nos ouvindo. Pra mim, deu uma travada na fala do Pedro. E 20 segundos aí, 30 segundos. E agora, me escuta bem? Voltou a cair. Não. Voltei a te escutar agora. Tá escutando bem, Léo? Vamos aproveitar já, então, já que nós temos 5, 6 minutos, a gente já começar a encaminhar, então. Isso. Vamos só estabelecer a conexão com ele. Só para se despedir, porque a gente tem aí 4 minutos ainda restantes. Então, vamos aproveitar que o Leonardo conseguiu restabelecer a conexão, Pedro, para se despedir, agradecer a presença dele, a participação. Uhum. E, claro, lembrar a todos que toda quinta-feira tem episódio inédito do Horizonte Agrocast, e convidar que sigam o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok através do @Horizonte Agrocast, tá? E também os episódios inéditos sempre no YouTube e no Spotify da PRM Pecuária. Eu vou falando aqui, agradecendo os patrocinadores, os parceiros, enquanto a gente vê se o Léo consegue retornar para a gente se despedir dele, tá bom, Pedro? Beleza. Então, os parceiros do Horizonte Agrocast são Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino, Saúde Animal. E, claro, não esqueçam do curso que será realizado pela Pecuária PRM no próximo mês agora. No próximo mês não, em setembro, perdão, presencial em Alegrete. Em agosto? Agosto. Perdão, em agosto, curso presencial em Alegrete. Quem tiver interesse pode entrar no site prmpecuaria.com.br. Voltamos com o Leonardo? Nos escuta, Léo? Escuto bem. Aí. Beleza. Então nós estamos indo para o final, Léo, e te agradecer esse rico bate-papo que a gente teve, com uma abordagem bem multifatorial, que é como é a pecuária, no caso, abordando cenários, conjuntura e diferentes fatores nos quais levam a uma pecuária eficiente e, ao mesmo tempo, sustentável e consistente, né?
Então, isso te agradecer muito por esse bate-papo, tenho certeza que vai ser um episódio marcante, e para te deixar a tua mensagem final aí a todos os nossos ouvintes, e muito obrigado por dedicar teu tempo aí numa tardezinha fria no Rio Grande. Tá certo. Eu que agradeço, foi muito bom. Eu acho que, como eu falei no início, esse tipo de canal é muito importante. Hoje a gente tem um volume de informações muito grande e até mesmo um excesso de informação, né? Mas esse tipo de mídia, eu acho que ela, no nosso meio, ela tem uma contribuição muito grande, por exemplo, para quem pega estrada e vai ouvindo, né, conversas de 1 hora e pouco, conversas de 2 horas, e sempre, por mais que seja alguém que domine muito o assunto, sempre vem uma ideia nova, um ponto de atenção, um insight que ajuda. Bom, e talvez uma palavra de incentivo, né, para quem cria. Eu acho que a base produtiva, né, a base da produção de carne, um produto nobre, um produto que conserva a nossa base futura de recursos. Isso hoje é fundamental. E que continuem, busquem eficiência e continuem nessa atividade aí que pode ser prazerosa e lucrativa ao mesmo tempo. Muito bom, Léo, muito bom. Ninguém mais do que quem produz e está na pecuária gosta de que o seu meio, o meio ambiente e mesmo a natureza, ela siga se multiplicando e se mantenha, porque para poder hoje atuar numa fazenda é fundamental a gente ser muito mais amigo da natureza do que confrontá-la. Perfeito. Muito bem, o Horizonte Agrocast número 24 chega ao fim. Só deixar o convite aqui para que vocês comentem, compartilhem, curtem, independente da plataforma onde estiverem assistindo o Horizonte Agrocast. É sempre muito importante para fazer com que este conteúdo tão rico, tão significativo aqui deste podcast chegue a um número maior ainda de pessoas. E só fazendo uma pequena correção, o site para se inscrever ao curso é pecuariaprm.com.br. Eu inverti ali na primeira vez em que eu passei aqui a informação. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo Horizonte Agrocast. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.